Você não está fazendo errado. Talvez você só ainda não aprendeu a fazer da maneira correta. E hoje, aqui no podcast, nós vamos tratar desse assunto para você que é empreendedor, quer empreender ou já é empresário. E também um ponto muito importante aqui, que meu amigo Potinho falou, você que vende coxinha, vende cachorro-quente, tem aquela barraquinha de café, você também é empresário. Então, hoje vamos abordar temas aqui, estamos com os convidados à mesa. E é isso, galera. Vamos para cima. Nosso primeiro podcast 100% focado para você que empreende, para você que é empreendedor, para você que é empresário, independente do teu nicho. Nosso objetivo aqui é trazer algo que vai agregar à sua vida. Então, nós vamos já para o primeiro quadro, né? Que é uma apresentação diferente, para gerar conexão. E vocês decidam aí quem vai responder primeiro. Quem é? Vamos começar aqui pelo Joe. Joe, quem é você por trás da sua empresa? E qual jornada você caminhou que te trouxe aqui a essa mesa? Vamos lá, tá todo mundo me escutando? Maravilha. Pessoal, muito prazer, eu sou o Jonathan, eu sou nutricionista e eu trilhei uma grande caminhada para chegar até aqui. Minha jornada no empreendedorismo começou em 2018, quando eu fazia tech de esportes, através de um professor meu. Ele chamava Fernando e ele falou em uma das aulas que ele estava dando que ele tinha conseguido fazer mais de 100 mil reais vendendo as coisas dele, e eu não tinha entendido aquilo. Porque eu falei, poxa, como é que uma pessoa faz mais de 100 mil reais? Na minha cabeça não era possível, sabe? Eu tinha aquela mentalidade, tipo, poxa, se eu ganhar 5 mil reais, tá ok, tá tranquilo. Mas aquilo me interessou. E aí ele me convidou para fazer uma imersão de autoconhecimento e tudo mais. E a partir dali, cara, eu comecei a buscar mais informação. Comecei a ler aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert É Kiyosaki. tipo básico, né? Todo mundo acho que começa Começa por com aí, ele, né? né? Tudo... Aí eu falei, pô, cara, gostei, eu acho que eu quero tentar alguma coisa. Aí procurei na internet, quais são as formas de ganhar dinheiro? Aí eu vi um vídeo de um rapaz que ele viajava e ele fazia os trabalhos dele durante as viagens. Ele vendia brigadeiro. Eu falei, pô, eu vou pegar essa ideia e vou vender brigadeiro também. Então peguei um pote, peguei 50 reais que eu tinha ganhado de aniversário, comprei os ingredientes, fiz os brigadeiros e aí comecei a sair para vender na rua. Na primeira vez que eu saí pra vender, eu fiquei em choque. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu quase voltei pra casa. Eu falei, não, eu tô maluco. Mas aí eu parei e pensei, não, peraí, eu já tô aqui, tá na chuva, é pra se molhar, então Mas eu por vou. quê? Você não vendeu nada ou vendeu tudo? Não, eu tava com medo de sair, calma, eu saí. Eu vou chegar lá. Aí saí pra vender. Pô, primeiro dia de venda, entrava de porta em porta. Aí beleza, consegui vender tudo. Falei, caraca, mano, acho que eu nunca vou entrar numa empresa. Beleza. Aí depois fui no segundo dia, no terceiro fui de novo. E aí não vendi nada. Eu falei, poxa, perdi a mágica, perdi o encanto. O que aconteceu? Mas aí eu não entendi ainda o que estava acontecendo, né? Não sabia que tinha dias que eram bons e tinha dias que não eram tão bons assim. Isso faz parte da vida de qualquer empreendedor, principalmente quem está começando. Então essa foi a sua caminhada aí como empreendedor, você é o Jonathan. E essa foi sua jornada que te trouxe até a mesa aqui hoje, né? Esse foi o meu começo. Ainda tem mais coisas, mas ao longo do podcast eu vou falando e deixo os outros convidados falarem também. E agora a pergunta pro Igor. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Igor e a minha jornada com a Sentinel, que é a minha empresa, começou no ano de 2022. Eu decidi abrir essa empresa e, diferente um pouco da maioria, eu não comecei com um livro Pai Rico, Pai Pobre, não comecei com um livro secular. Eu comecei com a palavra de Deus, a Bíblia, que é a regra de fé da minha vida. E eu comecei com um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz assim: consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então não diz talvez, não diz será, diz que com certeza vai dar certo. Então eu comecei a Sentinel em 2022, num culto doméstico na minha casa, eu e minha esposa. Um belo dia eu cheguei para ela e disse, eu vou abrir uma empresa. E ela disse, como assim?
Eu falei assim, não, eu quero abrir uma empresa de prestação de serviço, de vigilância, de portaria. E ela, como é que vai ser isso? Eu falei assim, não sei, Deus vai dar estratégia. E começamos. Ao longo do podcast eu vou explicar melhor isso. E hoje a gente está em torno de 120 funcionários, né? Em 6 estados do Brasil. Pô, parabéns. Pode ir. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago. Comecei minha jornada em 2022 também, através de uma demanda que eu vi suprimida no mercado. Eu sou contador. Eu via que as empresas não eram bem assessoradas. Era o contador que trazia só imposto, não agregava na vida do cliente. Eu trouxe essa didática para o meu negócio e assim a gente se diferenciou no mercado e vem obtendo diversas cases de sucesso e agregando na vida das pessoas. Meu propósito é fazer todo mundo prosperar. Eu acho que é esse meu propósito aqui na Terra, ajudar as pessoas a prosperar, viabilizar os sonhos dela economicamente, empreendendo, seja da forma que eu puder ajudar. Eu vejo que eu sou uma ferramenta para viabilizar esses sonhos. Muito, muito bom. Vamos passar aqui a palavra agora pro nosso amigo Éder. Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Beleza? Prazer estar aqui, viu? Obrigado pela oportunidade, Felipe. Obrigado, nosso amigo Pote, pelo espaço. Cara, eu me chamo Éder, eu tenho 30 anos de idade. Comecei o meu negócio aos 25 anos de idade, onde a minha vida, a minha carreira mesmo, eu comecei no McDonald's. Fiquei no McDonald's até os 21 anos de idade, saí do McDonald's para tocar outra empresa, no mesmo ramo que a minha. E aos 25 anos saí dessa empresa para fundar o Grupo ABC. Hoje nós somos um aglomerado de outras empresas, né? Nós temos um total de 6 novas empresas aí, sendo que 2 estão nascendo até agora, para sustentar um ecossistema chamado Grupo ABC, né? Nós possuímos o administrativo da Rumo Veículos, temos a RD Advogados Associados, a EA Software, a Impéria Alta Costura, tudo para sustentar o ecossistema do Grupo ABC em si. Atualmente a gente está em 18 estados do país, contamos aí com em torno de 730 colaboradores dentro de quase 4 anos de mercado. É isso. Nosso know-how é Facility, CFTV e Logística. É por isso que eu comecei com a abertura de que não é que você está fazendo errado, é simplesmente que no Brasil, infelizmente, não tem uma educação empresarial. Eu fiz uma pesquisa básica que nos próximos 5 anos vai ter uma demanda de aproximadamente um crescimento de 60% de novos empresários no Brasil. Só que essa galera tá vindo totalmente despreparada. Diferente de você, Igor, que você teve ali uma educação, começou certo, mas essa grande maioria vai começar errado. E vai quebrar, vai passar muita dificuldade por essa questão. Então, a ideia desse podcast aqui é isso. Pô, será que a gente consegue agregar pelo menos um básico de conhecimento da vida desse empreendedor, esse empresário que está começando? O que essa pessoa precisa ouvir? Qual é o conteúdo que a gente pode gerar ali para a vida dela? Então, a intenção é essa. E a gente dividiu aqui algum momento os quadros, né? Então, se a gente for manter a dinâmica, passando ali. E vamos lá. Então, aqui é o famoso momento verdade. É o momento de abrir, mostrar vulnerabilidade. Igual a gente comenta, cara, guru de internet, ele nunca teve uma derrota. É o cara que já nasceu vencendo. Ele tem o segredo do sucesso. E é o mágico, né? O mágico. E o sucesso dele, infelizmente, é descapitalizar o próximo e tudo fica para ele. Então, vamos lá, Ju. São 3 perguntas básicas. Qual desafio que você enfrentou na sua vida como empreendedor e ninguém via? Sabe aquele momento se você entrava dentro do quarto e chorar? E você ia falar, nossa, gente, eu não vou aguentar isso aqui, não. E a segunda pergunta é, onde você, como está começando agora também, mas aonde você percebe que está se enganando como empresário e qual foi o momento que você virou a chave e falou, não, peraí, eu preciso acertar isso? 3 perguntas básicas. Você pode repetir a primeira, por A favor? primeira pergunta é... Vamos por partes. Vamos por partes. É muita informação. A primeira pergunta é, qual foi aquele momento que você passou uma dificuldade, uma situação que você não compartilhou com ninguém? Foi algo particular seu? Eu costumo falar de entrar no quarto e chorar, porque eu acho que todo mundo aqui tem uma fé muito forte, não vou
denomina a religião, mas quando o calo aperta, a gente entra pro quarto, ajoelha e chora no papai do céu, aquele momento que até quem não tem fé começa a ter fé. Então, compartilha, você já passou algum momento assim que... Já. Principalmente quando eu tava prestes a abrir minha clínica. Foi um pouquinho depois da minha avó ter falecido, cara. Depois que ela faleceu, eu comecei a morar sozinho, porque eu não cresci com os meus pais. Ela que me criou. E aí eu não tinha mais o meu anjo da guarda do meu lado. E naquele momento eu me senti muito sozinho. Sabe? Eu falei, poxa, pra onde é que eu vou? Eu tinha o meu diploma na mão, mas eu não tinha certeza. E nesse momento de solidão que eu falei, cara, eu ajoelhei, entrei em contato com Deus e falei, por favor, me mostra um caminho. Mas foi essa sensação de estar sozinho que foi o meu momento mais difícil. Eu acho que muito empreendedor passa por isso, né? A sensação de tipo, poxa, eu tô sozinho, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Eu acho que muitos passam por isso. E qual o momento que você olhou para sua empresa e você falou assim, cara, tô me enganando, tô fazendo errado, preciso acertar, porque senão isso não vai me trazer um sustento do jeito que eu gostaria? Cara, o momento que eu vi que eu tava me enganando era na forma como eu tava conduzindo o meu trabalho com os meus pacientes, sabe? Na questão da nutrição, muitos reclamam que só pegam uma dieta com nutricionista e é isso. E eu acho que eu tava indo pro mesmo caminho. Eu falei, não, cara, peraí, eu tenho que ser um pouquinho mais dinâmico, eu tenho que me relacionar mais com o paciente, eu tenho que chamar ele pra perto de mim. Eu tenho que acompanhar para ele ter a confiança em mim pra gente gerar um resultado legal. E aí foi a partir dessa mudança que eu comecei a entender o que eu tava fazendo na nutrição. E quando você decidiu que cara, tava no rumo certo? Quando eu decidi que tava no rumo certo, quando eu atendi o meu pai, né, a gente fez um processo junto de 7 meses, onde ele conseguiu eliminar mais de 34 quilos. E aí, tipo, eu entendi, poxa, o acompanhamento de perto é o que faz realmente as mudanças acontecerem. Né? Eu não posso largar o paciente, eu não posso deixar ele sozinho, porque a chance dele se perder é gigante. Foi essa a chave que virou na minha cabeça. Era igual a gente tava comentando aqui, a questão do contador, né? Parece que é muito pouco parecido, né? Tipo, você vai, fecha um pacote de nutrição, você acha que vai ter um acompanhamento, aí o cara manda dieta, aí depois de 30 dias, e aí como é que foi? O contador também foi um pouco disso, né? Vai, ele manda nota, paga o boleto. Então, e aí a virada de chave foi quando você fez o trabalho com o teu pai, viu que dava resultado, viu que você tinha talento e... Ah, eu fui pra cima, bora, vamos embora. Aumentou a confiança, né? E aí agora vamos lá, Igor, 3 perguntinhas pra você, cara. Qual Tem que foi? repetir as perguntas. Não, vou fazer novamente, pode deixar, porque, como dizia, é muita informação. É muita informação, velho. Cara, aquele momento, por quê? Essa pergunta, ela é importante, porque é igual o Diogo falou, cara, o empresário acha que tá sozinho, acho que é mal de empresário, né? Fala, cara, acho que ninguém pode me ajudar. E, na verdade, sempre tem alguém disposto a te ajudar. O empresário é carente. O empresário é carente. E, além de carente, é o que eu vejo também, o pessoal não tem coragem de bater. Eu não tenho vergonha. Se eu preciso de ajuda, eu falo, me dá uma... Cara, me ajuda aí. Se eu tenho outro amigo, me dá uma ajuda aí, gente. Tô precisando. Não, sabe, não fico escondido com medo. Mas vamos lá, Igor. Teve alguma situação, cara, que você teve que recorrer ali aos braços do pai, cara, que você não poderia compartilhar com ninguém? Cara, teve não, ainda tem, né? É o que mais tem na vida do cara. Mas a mais marcante foi, assim, nos primeiros 3 meses, né? Porque como é que eu comecei a Sentinel? Eu comecei ela sozinho, né? Literalmente, sozinho. Eu fazia tudo, eu criei tudo que tem nela. Eu criei a logo, eu desenhei os uniformes, eu criei o Instagram, eu criei os panfletos. E no começo, eu panfletava na rua. Eu fiz um monte de panfleto e eu fiquei uns quase 3 meses fazendo isso. E não fechava nenhum serviço. E ainda era destratado, às vezes, nos estabelecimentos. Não, a gente não quer saber desse serviço. Não, tudo bem, muito obrigado. E quando bateu nos 3 meses, veio aquele desânimo, né? Ah, cara, será que eu preciso disso? Eu já sou servidor público, né? Que eu ainda sou servidor também. E eu tive uma conversa com Deus, igual você perguntou, né? Eu falei, Senhor, se eu não fechar nenhum serviço esse mês, eu vou desistir.
Mas naquele serviço eu fechei. Entendeu? E aí o negócio depois começou a fluir, começou a andar. E aonde você se via que, assim, que tava se enganando nesse teu início aí na sua empresa? Não era bem no início, mas eu fiquei um bom tempo me enganando, cara, com a questão contábil. Eu sangrei um pouco com isso. Como é que eu vou dizer? Quando a pessoa orientação, mas quando é teimosia. A resposta é essa, teimosia. E eu, graças a Deus, eu ouvi uma pessoa que é minha esposa, que é minha sócia na empresa hoje. Já mando um beijo para ela, pro meu filho, que estão lá em Brasília. E ela achou o Thiago, né? E ela falou, a gente precisa de uma contabilidade mais profissional. E depois de muita teimosia, eu decidi ouvir ela e a vida da nossa empresa melhorou muito depois disso. Caraca. Ela é mais empreendedora até que eu, né? Então, assim, você foi um anjo da guarda, né? É justamente a minha função. Foi, cara. E, assim, onde foi o momento de virada, assim, que você falou, cara, agora a empresa tá começando a dar certo? Cara, foi quando, assim, começou a aparecer muito serviço sem eu ter ainda uma estrutura pronta, que a gente tem que fazer aportes altos, né? Comprar maquinário, comprar veículos, e você vê realmente, assim, uma quantidade de dinheiro entrando e saindo que a gente não estava acostumado. Eu, particularmente, não estava acostumado. E aí, realmente, a ficha caiu, né? Você vê pessoas debaixo da sua liderança. Caraca. Acho que o Ed é até melhor que eu para falar nisso, mas a minha mudança de chave foi nessa área, quando eu comecei a adquirir aquele monte de maquinário e quando o Thiago me ajudou a fazer o levantamento assim, do patrimônio da empresa, você realmente começa a entender realmente o jogo que você está jogando, entendeu? Então já vou aproveitar e, cara, manda uma mensagem aí para quem tá ouvindo, sei lá, qualquer ramo que começou igual você, o que você daria de conselho? Você tá começando do zero hoje, você encontrou o Igor lá panfletando, o que você falaria para ele? Cara, de uma maneira bem resumida, né? Confie. Confie no que você está fazendo, entendeu? Seja panfletando, seja tráfego pago, você precisa acreditar no seu negócio. Se você não acreditar nele, cara, não vende. Não vai para frente. Você tem que ser o principal cliente do seu negócio, né? Você precisa usar o seu negócio. Se você vende roupa, você precisa usar a roupa que você vende. E usar com alegria, né? O empresário é o primeiro a ter que acreditar no seu negócio. Se o cara não acredita no negócio, não vai. Então já vamos anotar a primeira dica aí. Quer ter sucesso, vamos se dizer. Cara, acredite no que você faz. Você pode vender bala. Acredite que você é o melhor vendedor de bala do mundo. É isso. E é isso. Então vamos lá pro Thiagão fazer. Só repetir, meu amigo. Não, calma, gente. É muita pergunta. Não, pode deixar que eu sempre vou repetir. Vamos lá. Aquele momento que você passou, eu vou explicar assim, que você teve que recorrer a Deus, teve que ir lá, ajoelhar, que tava difícil, meu amigo. E você não poderia compartilhar com ninguém. Cara, até poderia, mas eu sou meio introspectivo, então acabei passando sozinho por isso. Mas foi no início também, que eu sempre tive muita ânsia de entrega. Eu li bastante, né? Sempre gostei de ler. No livro sempre falava que pra gente sempre entregar mais daquilo que a gente recebe, sabe? E sempre com essa ânsia de entregar mais, mas eu entreguei mais muito para pessoas que não viam o que eu estava entregando. E acabava que eu fechava os contratos ruins, tinha muita dor de cabeça com o cliente, que às vezes a gente entrega mais, só que aquela pessoa não dá valor para aquilo que você entrega mais, acaba achando que aquilo é um dever seu. Com essa ânsia que todo mundo vê contador, que nem a gente já havia conversado no início, aquela pessoa que não entrega, que não faz parte, que não quer somar. Eu sempre queria somar demais, sempre queria entregar demais, e acabava precificando errado, acabava tomando muito prejuízo. Foi nesse momento que eu pedi um direcionamento para Deus também, falei assim, nossa, o meu estilo de negócio não está caminhando para aquilo que eu sonhei. Foi aí que eu fiz uma reorganização e comecei a entregar aquilo que realmente para quem... Comecei a selecionar pessoas com quem eu queria caminhar. Inclusive o Igor é um desses clientes meu que, graças a Deus, é um parceirão. E quando ele fala assim da evolução, eu fico muito feliz porque acredito que um pouco eu somei nisso, sim. E quero continuar somando. Só que eu acho que a gente tem que ter sabedoria com o que a gente quer caminhar. Eu acho que isso é o que eu posso falar aqui. E isso serve de aprendizado também pra galera que tá ouvindo aí, que tá começando. Gente, precisa ter amigos. Precisa. Sozinho não dá. E em qual momento que você estava ali se enganando na sua empresa? Você percebeu que falou, cara, isso tá errado?
Cara, eu peguei muito na ânsia também de não fazer caixa. Eu pegava tudo que... Eu dava o all-in o tempo todo. Acho que eu passei por muitos riscos, desnecessariamente por falta. Eu sou consultor financeiro também. E eu mesmo não seguia aquilo que eu tipo fazia. casa de ferreiro de preto de pau. Exatamente. Caraca. Eu falava, ó, irmão, não faz isso. E daqui a pouco, caraca, eu tô fazendo. Caraca. Eu passei por isso. Então, acho que esse foi um momento de disrupção disso. Que eu comecei a olhar melhor para... Não só para o negócio dos outros, mas para o meu também. Então, vou pedir para você explicar para quem tá ouvindo e não sabe o que é all-in. Você dá uma... Aquele all-in é no jogo quando você dá tudo ou nada. É o sempre apostando tudo. Isso, ou é tudo ou é nada. Eu nunca tive medo de risco, então... Eu costumo falar muito, assim, para as pessoas que eu atendo, né? Fala, cara, é 880. Eu vou de 0 a 100. Eu falo, cara, um carro que você acelera de 0 a 100... Você vai quebrar ele. Uma hora vai dar. Cara, você precisa ir progressivamente acelerando, dosar, né? Se toda hora, imagina, você pega teu carro toda hora, você arranca. Vai dar merda, cara. Vai dar merda. É desse jeito. E qual foi aquele momento que você falou, cara, agora a empresa tá dando certo? Você percebeu que tava foi indo. Quando eu comecei a filtrar melhor as pessoas que eu tava caminhando. Eu entendi que eu não tinha que vender para todo tipo de cliente, a qualquer circunstância. Acabei selecionando melhor o público que eu tava vendendo e atendendo. Foi aí que eu vi que realmente o jogo tinha virado, que a gente começou a ter mais mão de obra, começou a ter organização. O tempo todo a gente tem que estar se melhorando, porque o mercado é muito competitivo. Só que a partir desse ano agora, realmente foi um ano que eu consegui ter mais tranquilidade. Bacana. Isso acontece muito com o pequeno que quer vender, né? E quer vender de qualquer maneira, a qualquer custo, e acaba... Metendo pé pela mão. Pé pela mão. Então vamos agora pro nosso amigo Éder para... Ele já gravou as perguntas, né? Então não preciso responder. Cara, tem que repetir mais umas 3 vezes aí, velho. Então, cara, aquele momento que ali no seu início, ou sei lá, pode ser também na metade da sua trajetória, que você falou, cara, eu preciso ir por pé de Deus, eu preciso orar, porque a situação que tá ficando feia. Por onde a gente começa, Thiagão? Qual deles você quer saber? Qual deles, cara? Eu sempre costumo falar, cara, porque isso é o que não falta na minha carreira, velho. É assim, cara. Um momento de dificuldades, a gente tem que enxergar ele como uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, assim, na minha carreira, por exemplo, tive várias situações que, putz, tem que acordar amanhã, tem que pagar 1 milhão de folha e ter 50% do valor na conta. O que você faz? Você não dorme, cara, tipo isso. É coisa de louco, é pagar fornecedor, é você ter que se preocupar com você ter que se preocupar com tudo da vida dos outros também, né? Tive várias situações, mas algumas me marcam mais do que as outras, né? Eu sou muito filantrópico, então assim, o meu propósito mesmo é gerar emprego e ajudar pessoas no país. E hoje a gente tem 730 funcionários, 65% desses colaboradores estão fora do estado de São Paulo, né? A estratégia do Grupo ABC no início foi ao contrário do que o mercado costuma praticar. A gente foi para fora do estado, onde a concorrência era menor, para depois a gente entrar no estado de São Paulo. Então, a gente cresceu rápido, significativamente rápido, porque a nossa estratégia foi um pouco mais ousada. Mas isso causou outros impactos na minha vida. No começo, eu saí de um emprego que era considerado muito bom pra mim, no sentido financeiro, no sentido de liberdade e tudo mais. Você ganhava quanto? Ganhava bem, dava pra viver bem, Quanto você ganhava no McDonald's? Pergunta. Não, no Mac não é nem tanto, mas dava pra viver bem, cara. E quando eu troquei tudo isso, até dentro de casa, tá? Meu, você é louco, você vai sair do seu emprego pra arriscar tudo. E de fato, foi muito doído, aprendi muito. Atirei no escuro muitas das vezes e assim, com os erros a gente aprende, né? Foi o que me trouxe até aqui também, então eu agradeço pelos meus erros. Mas os momentos mais marcantes que eu tive foi, por exemplo, um contrato que a gente fechou no Rio Grande do Norte, cidade de Natal. Seu Denilson, um abraço, seu Denilson, meu amigo até hoje, viu? Era um colaborador nosso, tinha 59 anos de idade. Naquela época, que era no começo da empresa, foi meu primeiro grande contrato. A minha esposa, ela vai saber do que eu tô falando, né, amor? Eu tive que fazer uma implantação de 40 colaboradores, que foi meu primeiro grande contrato. Para conseguir fazer essa implantação, eu tive que vender meu carro na época, porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro. Banco tudo estourado, pegava o salário da minha esposa, tudo, para conseguir honrar essa implantação. E
E fui fazer essa viagem, entre o Natal e o Ano Novo, fui pro Rio Grande do Sul, fui de carro, porque eu não tinha dinheiro pra comprar passagem de avião. Então, passei 7 dias na estrada, dormindo de posto de gasolina. Acordava, dormia 30 minutos, 40 minutos, acordava, jogava água no rosto, tinha que seguir viagem pra não atrasar o cronograma, porque na outra segunda eu tinha que estar lá no Rio Grande do Norte. E tudo de carro, irmão. Então era loucura. Então eu saí de uma ponta, eu fui pra outra ponta do país, assim, de uma semana pra outra, né? E cheguei lá, cara, eu entendi que eu tinha que passar por isso, porque eu conheci esse rapaz, o Denilson, o nome dele. A gente herdou um contrato de uma outra empresa, e esse colaborador, ele estava indo trabalhar 4 meses da casa dele até esse posto de trabalho. Dava em torno de 17 quilômetros a pé, porque ele não tinha dinheiro da passagem. Não tinha alimentação, não tinha salário, a empresa não estava honrando com ele com nada, né? E quando eu cheguei lá, que eu fui o conhecer, ele estava trabalhando, cara. Aí eu fui ajudar ele, arregacei a manga da camisa, fui ajudar ele a lavar, porque ele, querendo ou não, tinha 59 anos de idade, já aparentava ser um senhor de maturidade, né? E eu fui ajudar ele, cara. Ajudei ele, terminei. Ele falou assim, Nilson, vamos tomar um café comigo? E ele, muito simples, vamos, senhor, senta aqui e tal. Beleza, começamos a conversar, ele me explicou tudo isso, cara. E aí, naquele momento ali, eu acho que eu tinha uns 300 reais na carteira, eu dei os 300 reais pra ele na carteira. E tava com um cartãozinho de crédito pra conseguir voltar pra casa. E falei, pô, seu Denilson, não se preocupa que daqui pra frente você vai trabalhar comigo. Eu recontratei esse cara. Ele ficou comigo 1 ano, aí a gente conseguiu fazer a aposentadoria dele através da RD e conseguiu seguir a vida dele, graças a Deus tá bem, a gente se fala até hoje, ele manda mensagem até hoje. Mas assim, nesse momento, foi um momento de dificuldade que eu tive, mas foi um momento que eu mais aprendi na vida, porque eu aprendi a olhar pro lado, cara. Falei, poxa, tá difícil pra mim, mas quando você olha pro lado, cara... Sempre tem alguém pior, né? Cara, Aqui se é um palavrão isso? Corta, diretor. Corta aí. Corta. Cara, e aí como pode, né? O cara respondeu as 3 perguntas de uma vez assim, direto. Não, né? é que assim, eu falo pra caramba, tá? Então, vai desculpando aí, pessoal. Não, gente, é isso, é compartilhar, é mostrar vulnerabilidade pra entender que, pô, você não consegue gerenciar 5 mil, meu amigo. Você vai pra 100, você já começa a dar um suador. Dá um frio na barriga, cara. Você vai pra 500, você já começa a tremer. Quando chega a 1 milhão, você fala, ai, meu Deus do céu. O problema não é gerenciar. Quando você tá gerenciando é porque você tem. Uhum. Beleza, o problema é a dívida, cara. Que quando isso virou uma dívida, aí que é caramba, velho, de onde eu tiro? Isso que é fogo, cara. É difícil, não é fácil. Cara, então, nesse quadro, eu acho que o Igor não vai conseguir participar, porque ele... Cara, o Igor é um cara de sorte. Deus ama muito o Igor, porque a primeira do cara, o cara já acertou como? A minha Na esposa cara. fala que Deus tem seus filhos favoritos. Tem, né? Deus tem seus preferidos. Mas é igual você pergunta pro pai, tem 4 filhos assim, não, quem é o preferido? Não, é todo mundo igual. Mas aquele a lancheira é diferente. Qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi? É o aniversário do outro. Amor, acho que você tá certo. Tá certíssima. Porque, cara, é difícil de primeiro, assim, acertar. E parabéns. Porque o quadro agora a gente vai falar aquele momento que você falou. Você teve uma ideia. Cara, isso aqui vai me dar muita grana. E hoje você agradece que aquilo tenha dado errado. Exemplo, quando eu fiz autoescola, tô lá estudando e chegou um rapaz. Cara, tô com uma ideia aqui que eu vou ganhar muita grana. Vou ganhar muito dinheiro. E ele falava isso na aula e todo mundo gerou curiosidade. A turma toda parou e olhou. Ele, não, cara, ninguém tá fazendo no mercado, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Aí todo mundo parou e falou, cara, o que é isso que você vai ganhar muito dinheiro? Aí ele, cara, vou abrir uma barraquinha de misto quente com suco e vou vender a R$1. Aí todo mundo falou, tá de brincadeira. Pensei que você ia vir com uma ideia da hora. E aí passou algum tempo, esse cara falou pra mim, cara, ainda bem que eu não abri essa barraquinha de misto quente. Porque, cara, isso não ia dar certo. E vamos lá, Joe, você já teve algum momento que você falou, cara, sei lá, essa é a ideia que vai mudar a minha vida e hoje você agradece? Já, quando eu tentei abrir uma loja de dropshipping com meu tio. A gente abriu uma loja de dropshipping, eu peguei um curso, só que o dólar tava muito alto naquela época. Fizemos o site, investimos em tráfego e a gente só perdeu. Só perdeu. E, cara, não foi pra frente, o negócio morreu ali mesmo, mas foi bom, porque, tipo, cada experiência, ela ensina bastante a gente, né?
A gente tem que passar por certas coisas. Eu achei que os brigadeiros iam dar certo também. Mas veio a pandemia. E aí não tinha como sair pra ficar vendendo. Então, assim, como eu sou muito novo, foram testes, né, cara? Uhum. Não perdi nada, mas ganhei muito em aprendizado e experiência. Mas ainda bem que o dropship Não, ainda bem, porque Não. não é o... assim, futuramente pode ser uma ideia, mas não é o meu propósito. Não, para com isso, cara. Não é o meu propósito, Ele cuidou da minha entende? esposa na gravidez todinha e, assim, excelente nutricionista. Eu agradeço porque ela se recuperou, assim, muito rápido. Fez todo o plano alimentar e já vai fazer o plano alimentar do meu filho também. Cara, esquece dropship. Tua função é nutrição. Sai disso, para com isso. Para que essa Tira isso da cabeça, não é dropship. Mas, Igor, você já teve, sei lá, alguma ideia de empreender? Cara, por incrível que pareça, assim, vem algumas ideias ou outra que quem mexe com empresa, né, quem empreende, sempre tem, assim, alguma coisa, né, em mente. Até converso com o Thiago, né, de vez em quando, mas colocar em prática mesmo, investir, ainda não fiz nada que não tivesse dado certo. O que eu queria deixar, assim, como conselho é o seguinte: venda o que o cliente quer comprar. Porque, assim, muita gente fica insistindo em vender aquilo que ele quer vender, entendeu? E o mercado não quer isso. Ninguém tá comprando isso. Não tá valendo a pena. Não precisa inventar roda, né? A pessoa fala, não, eu vou abrir minha empresa, mas você vai ser diferente de tudo. Cara, não vai vender. Não vai. Não vai vender, esse é o resumo. Eu passei por uma experiência com um cliente nosso hoje, que é um grande parceiro, que na reunião que a gente teve, ele falou assim, eu quero isso. Se você não me entregar, eu vou achar que é entregue. Então, assim, foi um insight que me deu, né? Eu falei assim, eu preciso vender aquilo que o cliente quer comprar. Não é verdade? É isso. E aí, Thiago, como foi sua história? Você já teve aquele momento? Já, com certeza. Vários, não são um. que o empreendedor, eu falo assim, eu sempre olhei, caraca, aqui daria um bom investimento, né? O empreendedor, ele tem muito essa visão, né? Sempre tá olhando o negócio e... Chega no restaurante com a esposa, quanto esse restaurante faz? Isso. É verdade. Quem nunca, né, fez aquelas continhas, né? Cara, eu tive primeira vez que eu era CLT e sempre tive vontade de empreender. E eu queria começar e não tinha muita grana. Então, um senhor me ofereceu um consignado de vender prata. Cara, divulguei pra todo mundo e tal, vendi que só. Depois que eu fui ver, não era prata. Aí eu, caraca, não vou insistir novamente. Aí comprei blusa, juntei uma grana, comprei blusa, tomei calote de amigos, né? Que bom que não deu certo, porque eu me achei no que eu tinha que fazer. E eu acho que foi uma experiência muito bacana, porque eu vi que aonde que eu não deveria ir. E qual conselho você daria para quem tá nos ouvindo hoje? Porque, assim, eu acredito que tudo aquilo que você faz força tá errado. É uma roda. Eu sempre olho a analogia de uma roda. Pensa em uma roda. Ela foi projetada para girar de forma tranquila. Se você precisa estar botando muita energia para ela rodar, cara, tem alguma peça quebrada. E não adianta você colocar mais energia, que você vai continuar danificando. Tem algo quebrado. Igual o Igor. O Igor acertou de primeira, cara, porque era um dom natural. Foi algo fácil. E assim, já pegando o gancho. Gente, tira essa crença de que as coisas precisam ser difíceis, cara. Eu não acredito nisso. Sim, eu acredito que o primeiro passo é você encontrar quem você é. Eu acho que daí você vai tirar todas as respostas que você precisa ter. Porque você sabendo o que você quer para sua vida, você já tira um bocado de coisa que não vai agregar. Isso é a mais pura verdade. Eu acredito, eu vejo dessa forma. Que quando eu descobri quem eu era e o que eu queria, aí é como uma lupa, né? Que a gente coloca, a lupa ela queima quando ela está centralizada. Se você coloca assim, ela não vai para lugar nenhum. Vai dissipar a energia, né? Quando você coloca energia focada em um lugar, vai dar certo, não tem como dar errado. Você tem que saber pra onde você vai, né? Exato. Andar com uma faixa no olho, você fica uma barata toda. Você sabendo pra onde você vai, qual é o seu objetivo, pra onde você quer ir, as coisas funcionam, é isso. Assim. Então é isso aí, galera que tá aí nos ouvindo aí, ó. É direção, é foco, né? Tem direcionamento, senão não acontece. E aí já temos 2 conselhos, né? O primeiro é, cara, acredite no que você faz. Venda. A sua empresa todo dia para você, para os seus vizinhos, tem que vender. E o segundo conselho aí é foco. Mantenha o foco, decisão. Junto aí, acreditando que vai embora. E aí, vamos ver agora nosso amigo Éder. Você já teve esse momento de abrir aquela barraquinha de cachorro-quente na beira da praia. O terceiro grande conselho é planeje. Cara, isso é... Cara, eu vou chegar lá só pra contextualizar. Já dei alguns tiros no escuro, como eu te falei.
vou te citar alguns dos meus negócios que eu já tive na minha vida, apesar de muita pouca idade, né? Eu comecei a minha vida muito cedo, minha vida foi tudo muito prematuro, então comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Meu primeiro registro foi com 16 anos de idade, então as coisas sempre aconteceram muito cedo. Terminei a escola, fui direto para a faculdade, e aí fui me preparar cada vez mais e sempre tive muita energia, muita gasolina para queimar, né, cara? Minha mãe é uma pessoa comerciante também, ela tem a loja dela até hoje, essa energia vem dela. Ela despertou isso quando eu tinha 8 anos de idade. Na loja dela, ela me deu 2 boxes na época, 2 boxinhos de balcão, cheio de mercadoria, e falou, daqui pra frente é seu. O que você vender, você compra e repõe. Foi naquele momento que, cara, e eu agradeço, sou muito grato a tudo que eu passei na vida. Mas tive, sim, por exemplo, eu montei uma pizzaria delivery na época, 2015, mais ou menos, 2016, junto com um sócio, e foi um plano de negócio, assim, mal feito, foi... Mas por conta da sociedade, o projeto em si foi muito bom. Nós chegamos para o nosso tamanho, até então, para o nosso investimento na época, nós vendíamos ali 70 pizzas dia no final de semana, 35 pizzas durante a semana. Porém, foi muito mal estruturado a questão da sociedade, né? Então, pude aprender muito como lidar e como negociar com o sócio naquela época, né? Entendi várias coisas também. Parte da minha experiência veio do MEC, mas a minha escola verdadeira ali, quando eu aprendi a falar de gestão, a falar de empresa, a falar de empreender, foi quando eu comecei a conviver com empresários, né? Então, virei gerente numa empresa de telecomunicações. Para mim, ali foi a minha maior escola. Inclusive, tenho uma boa parceria com todos lá até hoje. Uma empresa fantástica, bem estruturada, bem consolidada. E, cara, muito bacana. Eu aprendi muito lá. Mas, ainda agora verbalizando meu conselho, em cima do que o Thiago falou, que fez muito sentido. O que acontece? As pessoas, elas querem começar os negócios de acordo com seus sonhos. E não é, cara, bem por aí. Por exemplo, você tem que entender primeiro de tudo, antes de você começar um negócio, qual que é o meu objetivo. Para alguns, o sucesso é ganhar dinheiro. Para outros, é tempo. Para outros, é ter liberdade. Para outros, sei lá, cara, ter uma empresa para minha família trabalhar. Cada um tem seu objetivo. Então, qual que é o meu propósito? Para onde eu quero ir? Primeiro de tudo é isso. A partir daí, você monta seu plano de negócio. Plano de negócio é o quê? Cara, o que eu vou vender, quanto que eu vou faturar, qual que vai ser minha quebra de custo, meu preço final, aonde eu vou colocar como canal de venda, aonde eu vou prospectar, aonde eu vou frequentar, e por aí vai, cara. Então, assim, planejamento. Planejamento. A empresa, você começa por documentação, plano de negócio, depois documentação, se preparou para receber cliente, estrutura é o último, cara. Estrutura é o último. Cara. Mas como que o brasileiro faz? Primeiro ele compra, né? Ele compra um monte de equipamento. Com empréstimo ainda. Com empréstimo ainda. Isso. Eu cometi esse erro também no grupo ABC, cara. Gente, vamos só parar aqui para algumas perguntas, né? Mariana Souza, de Campinas, tem uma pergunta aqui. Abri minha loja online faz 6 meses. Até tenho visita no site, mas quase ninguém finaliza a compra. Como descobrir se o problema é preço, confiança ou a experiência no meu site? Quem vai responder essa? Eu posso responder sobre precificação. Então vamos lá, Thiago vai dar uma aula aqui agora de precificação. Primeiro, você tem que ver o custo do seu produto. Depois, analisar qual é o preço de mercado utilizado dentro desse produto. Acredito que você é um e-commerce, você deve ter uma margem um pouco melhor por conta que você tem um custo menor também. Precificação é o fator principal, considerar. Que você vai colocar aí de margem, qual foi o custo do produto, você vai gastar com frete, possivelmente. Tem que calcular tudo isso. Principalmente imposto, que aqui a tributação é absurda, então verificar qual tipo de planejamento você fez, tributário também é muito importante, para que o seu negócio tenha uma margem saudável para você trabalhar. Sobre essa questão de site, de marketing, eu acredito que os meninos estão mais capacitados para responder do que eu. Posso falar o que minha mulher faz, Pode cara. falar. Qual é o nome dela? É Mariana? Mariana Souza, Campinas, São Paulo. Mariana Souza. Mariana, eu vou te falar o que a minha esposa faz e assim, dá muito certo, tá? Ela também tem uma loja online, ela começou com a marca própria dela, chama-se Impéria Alta Costura. A empresa dela é voltada para fabricação de roupas de alta costura para mulherada. Só vou pedir para você falar com a Mariana lá naquela câmera. Legal.
E aí, o que acontece, Mariana? O que ela faz? Ela encontrou o mesmo problema da galera entrar no site e não finalizar a compra. Entra, coloca a compra no carrinho, no e-commerce e acaba não finalizando a compra. E aí ela começou a entender e ela começou a chamar um por um. Então, a gente tinha em torno lá no primeiro mês de 60 ou 65 pessoas que colocavam a compra no carrinho e não finalizava a compra. Ela começou a chamar e dar um atendimento personalizado. Além da quebra de custo que o Thiago bem colocou, o que é importante você causar na experiência do seu cliente? E eu vou te falar o que a Luana faz e que dá muito certo. A experiência de, por exemplo, o cliente faz uma compra, ele recebe uma sacola, a mercadoria que ele comprou, entregue da mão de um alfaiate, numa sacola personalizada, reutilizada. O alfaiate chega no momento da sua entrega e faz os ajustes necessários, que você considerar necessário. Coloca uma vela aromática com símbolo da empresa. Então, o cliente, ele vê tudo aquilo dali, ele fica se sentindo cativado a divulgar aquilo. Então, você está causando um desejo naquela pessoa. E aí, a outra pessoa vai vendo isso e as coisas vão começando a acontecer naturalmente. Além da quebra de custo, que faz parte da preparação do seu negócio, formação de preço, etc., você precisa entender e navegar na unha com seus clientes mesmo, chamando um por um, e tá tudo bem, é trabalhar até 3 horas da manhã, o começo da empresa é isso. É noite sem dormir, chamando todo mundo até fazer as coisas acontecerem, entendeu? É basicamente o que a Lu faz e dá muito certo. No começo você é tudo, né? Você Exato. é o comercial, você vende, você faz a contabilidade. Vamos aqui, ó, tem Juliana Martins, essa aqui acho que o Thiagão vai conseguir responder melhor. Meu faturamento cresce, mas no final do mês parece que nunca sobra dinheiro. Como separar corretamente o dinheiro da empresa do meu salário sem bagunçar o caixa? Que pergunta bacana, interessante. Primeira coisa que ela tem que fazer, qual é o prolabore dela? Primeira coisa é não misturar conta. Uma coisa é conta jurídica, outra coisa é pessoa física. O que acontece? Dentro disso, ela utiliza uma métrica muito bacana que eu utilizo sempre nas minhas consultorias, 50, 30, 20. 50% de custo, 30% que ela vai utilizar para... Perfeito. 50% ela vai utilizar para que ela tenha compra do... Ela trabalha com o quê, perdão? Não falou aqui o que ela trabalha. Perfeito. Se tivesse um pouco mais de dados seria mais fácil. Mas aí o que acontece? 50, 30, 20 que eu utilizo normalmente nas minhas consultorias. Isso é bom para a pessoa física. Para a pessoa jurídica a gente tem que considerar algumas variáveis. 50 que a gente usa para custo fixo, que é mensal, gasto de vida pessoal, alimentação, passagem, tudo que engloba o custo de vida fixo. 30% a gente utiliza para lazer, para, como é que se fala? Investimento em conhecimento, que eu acho muito importante também, e 20% disso você guarda essa renda para seu sonho, que a gente coloca 50, 30, 20 sempre vai dar certo. Dentro da sua empresa era legal que a gente pudesse conversar também, se ela puder me seguir, th.contábil, a gente vai fazer uma consultoria para você. Ô, Potinho, você consegue colocar o arroba dele depois? Que aí ele já... Que aí a gente faz uma anamnese da sua empresa, que isso é bom feito, uma anamnese para eu te direcionar corretamente para onde você tá, aonde você está errando na realidade. Deixa eu pegar um... Pode, fica à vontade, gente. Aqui é tudo nosso. Eu vou pegar um gancho na pergunta dela, porque eu tinha esse problema com ela, né? Eu tinha esse problema porque era misturado. Gasto de pessoa física com gasto de pessoa jurídica, aí você manda Pix da conta da empresa para sua conta, aí depois devolve. Ela realmente precisa de um acompanhamento profissional, que foi o que aconteceu comigo. Não estou dizendo que tem que ser o Thiago. Não, mas gente, você empreende, você precisa ter contador. Sim. É o básico. Você abriu sua empresa para ter um contador. E não pode ser aquele contador de internet que só envia a nota fiscal. Ela realmente precisa de uma orientação. E nem aqueles aplicativos, né? Que você contrata o contador virtual que faz ali o básico e te entrega a duffzinha para você pagar. Sim, porque tem algo muito errado. Se o faturamento dela está crescendo... Não, mas o que acontece? Só um conselho agora também, não sei se é o caso dela, né? Mas já aconteceu com alguns amigos e isso também faz muito sentido. Quando você começa a empreender, cara, o melhor dos cenários, eu sei que muitas das vezes não tem como, mas o melhor dos cenários é você entender que o dinheiro da empresa é da empresa, o seu dinheiro é seu. Mas, pô, agora eu tô só na empresa, eu não tenho mais de onde tirar recurso, cara, então dá um passo para trás na sua vida. O que é dar um passo para trás na sua vida? É reduzir seus gastos, reduzir seus custos, procurar formas de diminuir suas contas e gastos ali aleatórios, restaurantes, etc. Cara, dá um passo para trás. Porque quando você faz isso,
você começa a entender que, pô, a empresa é a empresa, eu sou eu. E começa a separar na raça. Tem que ter energia no assunto, porque você vai ter clareza nos seus números. Isso é fundamental. Vamos só responder mais uma pergunta aqui do Rafael. Vale mais a pena investir primeiro em marketing ou melhorar meu produto ou serviço? Como saber qual dos dois está travando meu crescimento? Eu acho que eu posso ir rapidinho. Né? Vai nessa. Só vou dar um pitaco. Vai, cara, vai com tudo. Meu irmão, primeiro você vende. Primeiro você faz. Brincadeira. Não, mas é como que eu aprendi também. Cara, a primeira coisa, imagina, você precisa de oxigênio. É isso. A venda é oxigênio, ela vai te manter vivo. É isso, cara. É que assim, ó, na verdade, assim, são todos os pratos que tem que equilibrar ao mesmo tempo, né? Você precisa ter o dom de equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Cara, você tem que ter um marketing, simultaneamente você tem que estar com um produto preparado. Igual eu sou da área de serviço, eu não tenho produto para vender, então eu me preparo depois que eu vendo. Cara, vendeu, depois você vai para cima do projeto e fazer as estruturações que tem que fazer e vai dar certo, cara, vai dar certo. É isso. E aí, galera, vocês estão gostando aí dessa aula? Tá conseguindo absorver um pouco, entender? E pessoal que tiver dúvida, que empreende, esse é o momento. Estamos aqui com um especialista financeiro, estamos aqui com Igor, o iluminado e abençoado por Deus. Então, esse é o momento. O cara tem contato, direto com o homem. Esse é o momento. Vamos aproveitar. Potinho, se você quiser um conselho é agora, hein? Gente, então vamos lá, tocando aqui, vamos para mais um quadro, que é o quadro Momento de Virada, né? Eu sei que parece um pouco ali com aquelas perguntas do início, mas qual foi aquele momento, vou perguntar diretamente pro Joe, que você olhou a sua empresa e falou assim, cara, eu tô no caminho certo, eu amo fazer isso aqui, eu faria isso aqui pro resto da minha vida e se, sei lá, dinheiro não fosse problema para mim, eu continuaria atendendo na nutrição. Qual foi o momento que virou a chave e você falou, cara, tô no caminho certo e isso aqui eu faria pro resto da minha vida? Foi antes de conhecer o meu sócio e antes de eu abrir minha clínica. Vai ver na história. Eu precisava de cliente, eu tava atendendo de casa, atendendo online mesmo. E aí eu fiz alguns cartõezinhos e deixei numa academia que eu treinava. Eu falei, vai que vem um cliente. Do nada, chega um dia, recebi uma mensagem no meu celular. Era de uma paciente vegetariana, queria emagrecer. Falei, não, beleza. Fechamos um acompanhamento. Cara, ela veio pra mim com muita crença sobre alimentação. Ela veio pra mim com muito medo, com muita culpa. E a gente deu início ao processo. Fiz a alimentação pra ela ali, vegetariana, toda diferente. Beleza. Passou os primeiros 2 meses, essa mulher, ela volta diferente. Todo mês essa mulher volta diferente. Ela ainda é minha paciente, tá? E eu falei, caraca, cara, olha a transformação dela. Do começo, que ela tava toda travada, se sentindo culpada. E hoje, como ela tá confiante, como ela tá feliz, como ela tá bem. Então, causar essa sensação de bem-estar na pessoa, dela se sentir bem com ela mesma, foi a minha virada de chave. Tipo, sabe, eu quero fazer isso pra vida inteira. Eu quero ver o outro bem, cara. Sentiu o seu propósito. É, exatamente. E Lígia, se você estiver assistindo, um grande abraço pra você, viu? Você é minha paciente nota 10 e eu tenho muito orgulho da tua evolução. É isso. E assim, a gente até pode colocar mais uma dica aí pra você que é empreendedor, tá começando, independente do tempo, cara, propósito. Onde tá teu coração? A Bíblia fala, né? Seu coração está onde tá seu tesouro. E, cara, aquilo que você faz quando você ama, cara, aquilo cresce. Então, assim, se você não ama o que você faz, você tá no ramo totalmente errado. Então, assim, começa a colocar o coração na sua empresa, que isso é certeza que vai dar certo. Eu falo que quando eu comecei minha empresa, eu falo, cara, quero ganhar dinheiro, vou abrir pra ganhar dinheiro. E, sabe, aquela vozinha que eu falava, cara, põe amor, põe coração. Eu falei, não é coração. Cara, no dia que eu parei de brigar comigo mesmo, eu falei, cara, eu amo o que eu faço. As coisas simplesmente multiplicaram e tá indo muito bem, porque, cara, é propósito.
tudo que você bota o coração cresce. Então, mais uma dica aí para você anotar. Se você tem uma empresa, cara, coloca propósito, coloca coração, que essa, eu costumo falar, pega uma senhorinha que cozinha. Cara, ela usa alho e sal. Você come aquela comida e fala, cara, não, tem algum segredo especial. O que, que a senhora colocou aqui? Ela falou, não, nada. Cara, colocou amor. Quando a gente coloca amor, fica boa. Fala aí, Gão. Cara, eu acredito que todo homem, né? Ser humano, foi chamado para servir. E a gente tem que servir basicamente em 3 ambientes, né? A gente tem que servir no ambiente espiritual, que eu acredito que é servir a Deus. A gente tem que servir a nossa família e a gente tem que servir a sociedade. E através da empresa, eu estou conseguindo desempenhar isso. Graças a Deus, eu consegui realizar um grande sonho, porque só mora eu e minha esposa em Brasília, e através da empresa a gente conseguiu trazer ela para trabalhar na empresa, e a gente tem projeto de ter uma família grande, de ter vários filhos. Isso aí, sem medo de ter filho, Sem gente. medo. Estamos no primeiro, já vamos entrar no segundo. Então, através da empresa, a gente conseguiu dar uma liberdade melhor para ela. Homem tem que se lascar mesmo, tem que quebrar a cara, tem que... Mas a mulher precisa ser um pouco mais preservada, na minha visão, tá? Não que ela não pode trabalhar, não estou dizendo sem isso. Sem papo de feminismo, mas realmente o homem, ele tem que proteger. A mulher foi feita para ser cuidada, cara. Sim. Eu tô tratada igual uma rosa. Exatamente. Esse é o meu pensamento, acredito que de todo mundo aqui. Mulher pode trabalhar sem problema nenhum, mas ela precisa ser mais preservada. Então a empresa me deu condições de fazer isso com ela e me traz muita felicidade isso. Já vou aproveitar e fazer a pergunta. E qual é aquele momento que você falou, cara, tô dentro, meu coração tá aqui, a empresa deu certo, faria isso todos os dias da minha vida? A gente tem alguns trabalhos sociais, né? Que ela ama esse trabalho social, então a gente destina parte da verba para obra social, para obra missionária fora do país. Então gira um pouco do que o Éder falou. Cara, por que você está montando esse negócio? Qual é o teu objetivo nisso? Qual é o seu propósito nisso? É só para você andar de Lamborghini, de Porsche? Pode ser, mas vaidade. Eu acho que quando tem um propósito maior por trás, igual ele contou a história do... Cara, é fantástico isso. Quando você vê aquilo ali, você vê que você está sendo um agente transformador na vida de uma pessoa, você fala assim, cara, é aqui que mesmo que eu tenho que estar. Entendeu? É isso. Eu acho Só dá para fazer isso ganhando dinheiro, né? Através de empresa, né? É isso, né? Sem essa crença, porque tem muitas pessoas que têm aquela crença de falar, não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar. Só que eu aprendi uma coisa, se você só tem um pedaço de pão, você divide no momento errado, a pessoa come, você come, os dois vão ficar com fome. Cara, pega aquele pão, multiplica, cresce, fica forte. Que quando você tá forte, você consegue ajudar outras pessoas a se fortalecer. Então, assim, ajudar é muito bom, é muito humano, mas você tem que estar preparado para ajudar. Mas vamos lá, Tiagão, qual foi aquele momento que falou, cara, é isso, cara, foi acertei. Justamente o que o Igor falou, ser um agente transformador, assim como o John também. É muito bacana a gente enxergar a melhora do outro através do nosso trabalho. Isso é muito gratificante. E foi assim que, com diversos clientes, com feedbacks, que até eu fiquei surpreso por vezes, que mudou a vida financeira. E não são pessoas que engraçado, que faziam muito dinheiro, mas não tinham uma gerência dessa parte financeira e acabavam, por vezes, tirando o sono, que acontece bastante com a gente, com a vida de empresário, que faz parte, mas a gente busca uma estabilidade, né? Por conta que é muito nocivo a gente viver sempre dessa forma. E através da contabilidade a gente conseguiu impactar a vida de diversas pessoas. E eu também, uma vez eu fui visitar um lar de crianças. E aquilo me tocou bastante, sabe? Porque são crianças que às vezes foram abandonadas ou perderam os pais. E hoje eu consigo ajudar também. É um projeto social assim como os meninos têm. Eu acho que a gente tem que ter essa parte também. Porque não só pela ajuda em si, mas é porque eu acho que é gratificante a gente ver. É edificante também ajudar a vida do próximo, né? É o propósito, é o coração, né? Então, Éder, a última pergunta aí. É aquele momento que você falou, cara, deu certo, acertei. Quando caiu essa ficha pra você. Por que essa pergunta? Parece uma pergunta assim, meio banal, mas tem pessoas que já acertaram. Cara, o empreendimento dela já tá crescendo, ela tá na direção certa, mas ela ainda acredita que precisa ficar fazendo ajustes, sabe? Não, preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Cara, já deu certo. Agora é estabilizar e manter fazendo o que deu certo. E não ficar toda hora
colocando um novo processo, acrescentando. Cara, estabiliza o que deu certo e mantém que vai continuar crescendo. E as coisas vão funcionar. Isso aí, cara. Isso aí. No meu caso, quando eu percebi a diferença, quando eu comecei a enxergar a diferença que o meu negócio estava fazendo na vida das pessoas, cara. Por exemplo, eu tenho 3 pessoas que eu carrego comigo no coração, estão comigo até hoje. Tipo, há 8, 9 anos já o total de tempo comigo, desde a outra empresa. Então, Maíra, Felipe e Thaís. São pessoas, 3 colaboradores assim que pra mim são espetaculares. Eu carrego eles no coração. Dou exemplo pra você, tá? Ela sai de Jandira, vai pra São Bernardo todos os dias. Uma, sabe? A outra chega no escritório 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite. É a Thaís? Não é porque eu peço, por exemplo, a Thaís. A Thaís é. Toda vez que você foi lá, ela tava lá, né? Tava. Cara, é assim, minha galera, graças a Deus, fazer a diferença na vida desse meu pessoal, cara, é muito bacana. Mas não só deles, eu não se limito só à gestão da empresa ali, mas eu me limito à galera lá na ponta. Quando a empresa tem um social bacana, quando a empresa tem a pessoa como prioridade, igual o meu know-how é pessoas, cara. Pessoas, minha mão de obra é pessoas. Então, assim, quando você cuida de pessoas, que é minha obrigação, tá? Como empresa, quando você trata pessoas assim com respeito, dá programa de carreira, dá plano de crescimento, nenhum dos meus supervisores encarregados ou coordenadores dentro da minha empresa hoje vieram do mercado. Foi todo mundo desenvolvido, cara. Então, assim, todo mundo foi promovido, digamos dessa forma. Então, não teve, vou contratar o Igor aqui que ele já foi coordenador em outra empresa. Não, cara, não interessa seu currículo pra mim. Esse é o último do último caso. Mas, assim, a gente dá programa de desenvolvimento pra galera. Parceria de faculdade, por exemplo. Pego meus clientes lá, cara, você é meu cliente, trabalho na sua faculdade, me dá uma condição aqui de pagar 50% da faculdade pro meu colaborador. Plano de carreira, cara, e valorização dessas pessoas, cara. Isso foi quando eu entendi que minha vida começou a dar certo quando eu comecei a partilhar. A compartilhar um pouco do meu sucesso com as pessoas, a dar oportunidade para as pessoas, a fazer as pessoas crescerem e se desenvolverem também, entendeu? Então, pra mim, isso é fundamental, cara. Isso que o Éder falou, cara, me revoltava muito quando eu era seletista nas empresas, entendeu? Porque você cria uma expectativa e nunca faça promessas pros seus colaboradores que você não pode ou não vai cumprir. Não faça isso. Não iluda as pessoas, entendeu? Seja sincero. Exato. Porque isso me chateava muito quando eu era seletista. Você dá o sangue pela empresa e na hora de você ser recompensado, o líder, o patrão, o chefe, chame como quiser, vai lá e não cumpre com aquilo. Eu já passei por isso e é bem ruim. É isso. É isso. Então, assim, pra gente fazer aí dessa última pergunta. Então, aquele momento que a pessoa, ela, pra perceber que a empresa dela já deu certo, qual é a dinâmica pra pessoa falar assim, cara, acho que agora minha empresa já estabilizou? Pegando um pouco o que vocês falaram. Cara, a primeira coisa, vamos pegar num gancho total. Você ter o foco, saber quem você é, certo? Propósito e o coração em ajudar as pessoas. Então, acho que se a empresa tiver nesses 4 pilares, independente do tamanho... O 5º, planejamento, não esquece. Planejamento a gente vai entrar antes de fechar, falar um pouco de planejamento, porque na minha experiência, o que eu vejo, né? Eu tenho um programa para pequenos empreendedores chamado Acelerador de Performance. Cara, tem pessoas que têm 10 anos empreendendo. Travada. E você pergunta assim, cara, qual é o teu plano de meta? Eu não tenho meta. Coisa básica, não é uma pergunta grande. Cara, qual é a tua meta? Não tenho meta. Como que você fatura? Qual é a tua margem de lucro? Não tenho. Cara, tipo assim, o brasileiro ele tem muito esse sonho de empreender, mas o propósito desse podcast nasceu por isso. Vamos tentar ensinar o básico. Porque se você pega o básico bem explicadinho, cara, é o que funciona. É igual alimentação. Você tem diversas maneiras de se alimentar. Mas o que te mantém vivo? Cara, arroz com feijão. Se tu comer arroz com feijão todo dia, você tá vivo. Isso. Você não precisa de muita coisa. Então, o cara que tá começando, se ele souber o básico bem feitinho... E aí eu queria já abrir aí pro Éder, explicar da maneira mais simples possível como que a pessoa ela faz um planejamento inicial. Vamos lá, a pessoa já está começando ou não tem o teu planejamento. Sei lá, 3 pilares para a pessoa saber fazer um planejamento e entender a direção aí da sua empresa.
Legal, legal. Cara, eu tenho mania de falar escrevendo. Ô, Potinho, você traz aí um papel na caneta? Cara, qual que é o termo que você falou lá? Win... All-in. All-in. Não entendo nada desses termos, cara. Igual eu vou em algumas reuniões, os caras ficam falando os termos bonitos, as palavras bonitas e tal. Não é comigo não, cara. Não é comigo não, cara. Comigo é assim, arregaçar a manga da blusa. Pode ser. Aqui a gente tá em casa, Potinho. Ótimo. É o diário do Potinho. Cara, o que acontece? Todo novo negócio, quando eu vou começar, eu faço isso comigo e dá super certo. Só um momento. Gente, quem tiver aí na live, cara, super importante. Anote, porque é ouro. Cara, é assim. Eu pego alguns amigos empresários também, inclusive o Fê conhece um ou dois que eu já indiquei pra ele também. E faço em troca de nada, né? Não é. A troca que tem é contato, parceria e ver o cara crescer, né? No sentido de, igual você começou o podcast falando, existe muito guru na internet e tal. Mas tem, cara. Cara, é verdade, velho. Infelizmente, existe pessoas que querem te ensinar a tocar suas empresas e tocam empresas de ensinar outros empresários, gerar conteúdo. O vendedor de curso, né? Te ensinar a vender um curso e vender curso. Cara, é isso. Não é ser empresário. Empresário ele tem que saber qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu custo, como fazer seu produto, como vender seu produto, como fazer as coisas acontecer, arregaçar a manga. Cara, essa semana eu fui trocar a lixeira da minha sala lá, uma das minhas meninas lá, das colaboradoras, ela falou, pô, chefe, você vai trocar a lixeira? Lógico, o que tem? Entende o que eu tô te falando? Empresário não é sobre vaidade, cara. Primeiro de tudo, o paradigma que o cara tem que quebrar na vida eu vou ser empresário, eu vou andar de social o tempo todo, vou ficar bonitinho, vou falar termo bonito, que não sei o que, nada, cara. Você vai arregaçar a manga da blusa, você vai suar pra caramba. Então, assim, qual que é a primeira jogada de tudo? Vou começar o meu negócio. Tomei a decisão hoje. Primeiro passo. Vou começar o meu negócio. Saber pra onde eu vou. Qual que é o seu destino, cara? Destino. Tal. Sei pra onde eu vou. Cara, aonde eu quero chegar? Qual que é meu objetivo? Meu objetivo é ganhar muito dinheiro, é ter total liberdade financeira, é aposentar meus pais, é ter liberdade de tempo, é botar minha família pra trabalhar. Primeira pergunta que você tem que se fazer, cara. De tudo. É a direção, né? De tudo. Segunda, papelada, documentação. Você tem que começar pelo burocrático. Empresa desorganizada não fecha negócio. O mercado é muito rígido com isso. Então, assim, decidi o meu plano de negócio, certo? A segunda etapa é plano de negócio, planejamento. Já sei o que eu vou fazer. Agora, papelada. Cara, o que é papelada? Qual que é meu regime tributário? Eu sou serviço, cara. Não tinha que estar no Simples. Eu vou começar faturando, mas meu regime tributário é lucro real. Por que lucro real? Porque eu vou ter despesa. Minha margem de lucro é baixa, então meu negócio é lucro real. Cara, tem que entender o básico de tributário. E aí conta com o Thiagão pra ajudar nessa parte, porque contador é fogo, cara. Tem que ter contador bom. Eu tenho meu contador que tá comigo desde o começo da empresa também, Silas. Um abraço, Silas. Cara ferrado, cara bom, sincero. Não, Eu costumo falar, não minta pro advogado, nem minta pro contador, cara. Se mentir pro contador, você tá lascado, irmão. Nada contra contador, mas eu acho que grande parte já passou perrengue com contador aí. Exato, cara. Eu dei sorte, foi a minha segunda contabilidade, assim, porque eu sempre, graças a Deus, sempre subi bem as pessoas, então isso me ajuda bastante. Mas assim, cara, me dou muito bem com a minha contabilidade hoje. Voltando ao passo a passo. Destino, plano de negócio, papelada. Documentação, você tem que estar preparado para você receber seu cliente. O que eu tô falando de documentação básico, tá? CNPJ, contrato social adequado, saber qual é o seu capital social. Você tem que conhecer da tua empresa. Pô, beleza, montei a papelada, tô pronto, tô apto a gerar nota, a prestar o serviço no mercado. Estou legalizado dessa forma. Aí eu vou trabalhar em cima de criação, marketing, arte, criação de logotipo, etc. Aí começa a entrar na técnica do seu negócio. Qual que é a técnica do seu negócio? Pô, montei o meu logotipo, tá bom, você já registrou sua marca? Você não registrei no INPE. Vem outro, você vai perder teu nome, velho. Daqui 10 anos você tem que trocar teu nome. E aí, como é que você faz? Começa do zero. Cara, e assim, não dá pra entrar no detalhe assim de não, cada item. Basicão pra quem tá começando. Quem já foi no meu escritório sabe como que é os vidros da minha sala, né? Tô cheio de anotação. É tudo escrito. Se eu parar pra conversar com você, não vai ficar 3 horas conversando, você escrevendo tudo na minha sala. Por quê? Cara, o start tá onde?
no seu destino, aonde eu quero chegar, qual que é o seu objetivo. Segundo, plano de negócio. Terceiro, documentação. E aí você vai entrando na operação do seu negócio. O que é a operação? Desenvolver o produto, desenvolver marketing, desenvolver formas de venda, qual vai ser meu principal canal de venda, é internet, é boca a boca, é porta a porta, enfim. O básico se começa por aí. Então a pergunta foi o start, né? Então o start do negócio é esse. Destino, plano de negócio, documentação e depois você vai entrando na operação do seu negócio. Então é isso. Eu acredito que deu pra cumprir o propósito. Quem ouviu, gente, passa muito rápido, já tem 1h30. Acredita? Caraca, velho. Acredita que já tem. A gente já tá aqui 1h30, parece que tem 10 minutos, tem bastante coisa ainda pra falar. Recomece. Mas assim, então, eu acredito que o nosso propósito foi cumprido, cara. Galera que abriu o coração, vocês entenderam que não tem guru, é empresário de verdade. Pessoas que passaram, né, histórias de, vamos dizer, dificuldade, né? Aprendizado, aprendeu na marra. Fora o Igor, que aprendeu. O Igor foi abençoado. O iluminado. Pessoal, eu já trabalhei em padaria, já trabalhei de ajudante de sapateiro, em confecção. Já fiz um bocadinho de coisa. Mas é isso, gente. Quero entregar o propósito. Eu quero compartilhar mais um pouco com o Joe, porque qual é o intuito, né, da estrutura que a gente quer montar? Sempre ter um especialista, vejo o Éder, vocês aí como especialista, o Joe que tá começando. Então, assim, cara, acredito que você vai sair daqui com a mente fritando hoje. Aprendi de camarote hoje. Por quê? Porque a gente sempre traz, ele tá participando aí do programa do Acelerador. Cara, a mentalidade do Joe quando começou era ainda assim, medo, que todo empreendedor no começo tem medo. Eu falo, quando eu fui fazer um investimento mais alto na minha empresa, o quê? Eu quase briguei com a minha esposa, porque eu fiquei estranho comigo, eu comecei a não entender o que estava acontecendo. E aí quando eu olhei, eu falei, cara, é só por isso, é pelo investimento que eu acredito que eu não vou honrar. E aí entra tudo que foi falado aquilo. Cara, você sabe quem você é? O Thiagão falou. Primeiro, pra gente começar já a fazer os fechamentos. Você sabe quem você é? Você acredita no seu potencial? Você acredita que você tem capacidade de entregar? Cara, então você vai saber vender, porque você é bom. Você tem um foco? Você tem uma direção? Você tem coração? Você tem propósito? Cara, dificilmente vai dar errado. Então, assim, é natural. A mão vai tremer, o coração vai palpitar, vai dar vontade de dar um espacinho pra trás, vai dar vontade de desistir. Mas acredito que todos aqui que passaram por aquela arrebentação do mar, depois que você fica ali na maresia, você fala, cara, que bom que isso passou. Não, é igual pular de paraquedas, cara. Você pulou de paraquedas, só vai. Você vai cair e vai abrir o paraquedas e tá tudo bem. Você vai pousar e vai ficar bem, cara. Empreender é isso, velho. É isso. Vai dar medo, mas, Josito, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero só que você compartilhe, assim, rapidamente, cara, a tua experiência desde o início do programa, que a gente tá fechando, e como tá sendo a sua experiência hoje, tá aqui, assim, cara, com pessoas que você vê igual a você, não tem diferença nenhuma. Que às vezes a gente olha assim e fala, caraca, fulano, sei lá, fatura alguns milhões. Cara, são pessoas comuns. Eu admiro muito a humildade, assim, de todos vocês. Cara, o Éder, então, cara, coraçãozão. E qualquer pessoa, sério, você pode falar amanhã, Éder, posso ir lá na tua empresa? E eu falo, embora. Dia tal, tô aqui, pode vir. Tá sempre aberto. Então, assim, compartilha aí sua experiência, tanto de aprendizado, de crescimento e futuro. Já fala um pouco como você se vê daqui a 5 anos. Cara, vamos lá. O Acelerador, ele me deu uma experiência muito boa de me organizar melhor. Porque o que estava acontecendo? Eu comecei a empreender, só que eu estava muito desorganizado em questão de rotina. E se você está desorganizado em questão de rotina, cara, você vai começar a fazer ações que talvez não te gerem resultado nenhum. Né? E isso foi a primeira coisa que o Felipe me ensinou. A executar aquilo que realmente vai trazer resultado para sua empresa. Porque às vezes a gente gasta muita energia com que não vai trazer nada de retorno pra gente. Então eu comecei a me organizar melhor, comecei a dormir melhor, comecei a pensar melhor. E hoje eu tô posicionando o meu consultório, a minha marca, para o público feminino, para me especializar realmente em saúde da mulher, porque eu entendi que faz muito mais sentido pro meu propósito, pro meu negócio, sabe? Então essa clareza foi muito importante. Por isso, me trouxe muita clareza participar de um programa assim, porque é uma pessoa mais experiente que eu me ensinando, e se a gente não tem conhecimento, a gente
se afunda. É o que a Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E já complementa, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Joe, já faz seu merchan, já solta aí seu arroba que a gente já tá fechando. Vamos lá, gente. Eu sou nutricionista. Hoje eu tô me especializando em saúde da mulher. Principalmente para aquela mulher ali que tá entrando na menopausa, que sente todos os sintomas do climatério, tá? Então já segue aí @NutriJoe, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar e transformar a sua vida para você passar por esse período com muito mais tranquilidade. Fala bonito. Ele fala, cara. Fala calmo, fala sereno. Antes de começar, a gente tava aqui fazendo aquela brincadeira. Sabe aqueles locutor de rádio antiga? Fala, agora Exato, vocês estão cara. ouvindo a 1.2. Cid Moreira. Você sabe aquela voz sensual? Fala, caraca, cara. Ele falou assim, tava com fone. Eu falei, não, para. Ficou até vermelho, hein? Igão, cara, vamos fazer aí teu fechamento, cara. Conta aí a primeira experiência. Então, esse é o primeiro podcast aí voltado 100% pro empreendedor. Quero que você compartilhe de coração, Cara, deixa uma mensagem. É meu primeiro podcast, deixa eu participar. Eu queria deixar um conselho para quem vai iniciar. Muito legal o que o Éder falou. Se você seguir isso, tem grande chance de seu negócio dar certo. Mas o principal conselho que eu quero deixar para você é: não faça um empréstimo para começar o seu negócio. Que isso, a Giota ali tá emprestando, cara. 30%. Comece com o que você tem. Então, junte, se organize, mas não faça um empréstimo para começar o seu negócio. A carga de juros no Brasil está muito alta, isso não aconselho para ninguém. Quando eu comecei com um pouco de recurso que eu tinha e eu tive que fazer o marketing todo. Hoje a gente tem alguém que cuida do marketing, que cuida da social media, mas sabe o que eu fiz, irmão? Eu peguei a fotógrafa do meu casamento, que fotografou meu casamento, a confecção da minha irmã fez os uniformes para mim, e eu peguei meus parentes, meus amigos, os parentes da minha esposa, e eles foram nossos funcionários. Não tinha nenhum funcionário, não tinha contrato nenhum assinado. A gente fez um ensaio fotográfico, como se a empresa já existisse, como se fosse tudo profissional, e aí a gente jogou para lá, entendeu? Então, assim, não espere também assim o momento ideal, você tá totalmente estruturado, tudo Perfeito, legal, né? Senão você não vai começar, irmão. Não, isso, Falou tudo. Isso é verdade, assim, cara, eu comecei minha mentoria com planilha no Google Drive, cara. Hoje tem plataforma, tudo organizado, mas era Google Drive, a pessoa ia lá, preenchia e, cara, tem que começar, não tem jeito. Tem que começar. Só fazendo um comentário que ele falou, gente, só começa, porque eu comecei atendendo no meu quarto. O pessoal entrava no meu quarto, olhava pra minha cama, eu arrumava a cama da melhor forma possível e só ia. Porque eu sabia que eu tinha que dar o primeiro passo pra pegar a experiência. Então não espera o momento perfeito, só vai, só começa. O nosso arroba é @sentinelfacility. É isso, Tiagão, faz o fechamento aí, faz a tua mídia. Claro. Bom, pessoal, eu acredito que o momento mais difícil é o momento que você tirar qualquer coisa da inércia. É o momento que você vai mais gastar energia. Tanto que o carro, o momento que ele mais gasta combustível é quando ele está saindo. Então é assim para tudo. Eu acredito que a gente tem que colocar energia no que a gente acredita. E comece pequeno, cara. Não precisa começar grande. Teste, faça o seu melhor, que a tendência de dar certo, você caminhando com pessoas corretas, é muito grande. Bom, eu sou consultor financeiro, além de contador. A gente tem um escritório em Brasília, a gente atende o Brasil todo. E meu arroba é th.contábil. Quem quiser me acompanhar, compartilho dicas, vivências, impacto que a gente tem trago aí. E com a reforma tributária, que está deixando o Brasil cada vez mais difícil, a gente vem trazendo soluções. A gente tem cliente grande e a gente aplica todo o conhecimento que a gente tem para o cliente grande dentro do negócio do cliente pequeno. A gente visa agregar na vida das pessoas. É isso. Gente, eu tava fazendo fechamento aqui, mas vamos ouvir o nosso amigo Éder, que veio já. Antes de fazer o fechamento geral, quero agradecer aí o Potinho, que cedeu aqui o espaço pra gente, cara. Sensacional. O Potinho, assim, tem um coração incrível. E aí é onde trava, né? Às vezes a pessoa fala, pô, quero gravar meu curso, eu não tenho câmera, não tenho microfone, e não tenho vergonha de gravar no meu quarto. Cara, troca uma ideia com o Potinho aqui, o preço é extremamente acessível, um cara que tem um coração gigante. Ele sempre vai te ajudar, não é aquela pessoa que você fala, pô, não tenho condições agora, e ele vai falar, valeu, muito obrigado, tchau. O cara sempre tá disposto a ajudar. E Potinho, eu te amo. É o único cara que eu falo que eu amo. Nossa. Te amo, Potinho.
Ah, legal, cara. Mas vamos ver a consideração final do Éder. Cara, gratidão aí por ter agregado. Mas faz seu mexão, seu arroba. É isso, cara. Eu costumo falar, velho. Eu não sou bom nessas coisas, não, velho. Eu sou bom em trabalhar só. Não, cara, só completando o que o Will e o Thiagão falou também. E o que o Joe falou, cara, sensacional. Começar o seu negócio não é sobre ter dinheiro. É sobre ter coragem, né? E persistência, né? Assim, cara, não é sobre, vou precisar de um investimento, sobre tanto. Não, cara, você começa. Vou começar vendendo roupa, cara, compra uma camisa, vende essa camisa, pega esse dinheiro, compra 2, aí vai. Então, assim, não é sobre ter dinheiro. Negócio, empresa em si não é sobre ter dinheiro. Empresa é sobre você ter coragem, persistência e querer fazer o negócio acontecer. É isso, cara. Bom, eu sou o Éder Ricardo, eu sou sócio fundador do aglomerado de empresas Grupo ABC, onde nós temos a participação da RD, Advogados Associados, a Impéria, a EA Software, a GSBC e agora a Rumo Veículos. Nosso principal Instagram é o Grupo ABC Terceirizacão, sem ser cedilha, tá? E o meu pessoal, que também é aberto a todo mundo, minha vida é um livro aberto, é o ricardo.eder, tá? O Potinho vai colocar aí. E assim, pessoal, obrigado pelo espaço, Potinho. Felipe, parabéns pelo projeto, conta comigo, todo apoio que você precisar do Grupo ABC. Tamo aí, cara, e continua, ajuda essa galera que tá começando, porque faz a diferença na vida de muita gente isso. Parabéns pelo trabalho. E é isso, galera. Você que ficou aqui até o final, anotou as dicas. Certeza que tudo que o Éder falou, tudo que o Thiago falou, tudo que o Igor falou, tudo que o Joe falou, são algo que eles colocam em prática. Não é algo que eles leram no livro e tá replicando. Então, se você gostou, compartilhe essa ideia, salve esse projeto. Eu quero deixar aqui também o nosso projeto, a Iluminária, é uma empresa 100% voltada para o ser humano. A gente fala, cara, nosso coração está em ajudar as pessoas, em fazer você prosperar, em você ter uma boa família, em você viver bem com a sua esposa, em você viver bem em paz consigo mesmo, você conseguir dormir e acordar tranquilo. Esse é o nosso propósito de vida. Dinheiro, gente, é consequência. Não se torne escravo do dinheiro. O dinheiro está aí para te servir. Só que, infelizmente, a grande maioria está se tornando escravo do dinheiro. Então, aí, para fechar, você que já empreende, se organize. Você que já está em um patamar aí, mais ou menos, faz uma boa consultoria, veja os pontos fracos da sua empresa e vê onde ela pode crescer. E você que pensa em empreender, vai com medo mesmo. Inicie, dê o primeiro passo. Gente, muito obrigado, uma ótima tarde para todos e até o próximo capítulo desse podcast que está se iniciando aqui e vai viver para sempre. Uma ótima tarde. É isso. Boa tarde, pessoal.